Muito bom dia, quinta-feira, dia de TBT, né? E hoje você pode fazer aquele TBT sobre escrita. É isso mesmo. Você que gosta de escrever, hoje nós vamos falar sobre isso. Gramática na vida. Tem gente que é de um tempo antes dessa tecnologia toda ter avançado, que gostava muito de escrever aqueles cadernos com os questionários, né? As poesias, os poemas. Era muito gostoso, né? E tem as pessoas que escrevem muito também hoje, mas de uma outra forma, de uma forma mais digital. Mas, mesmo assim, independente dos dois casos, se foi antes desse boom da tecnologia ou depois, a gente precisa perceber a nossa escrita, pensar na nossa gramática, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria te perguntar uma coisa: você sua frio diante de uma página em branco? Acha que os seus textos podem ser um motivo de vergonha para você? Você já teve a sensação de que as suas ideias simplesmente desaparecem na hora de colocá-las no papel? Ou considera que o seu caso nem é assim tão sério, mas sempre fica com aquela impressão de que escrever exige um esforço imenso? A primeira impressão é a que fica. O problema é que hoje, mais do que nunca, há grandes chances dessa primeira impressão ser mediada por um texto. E pode ser um e-mail, uma publicação em rede social, uma mensagem de WhatsApp. O fato é que no mundo da tecnologia, ao contrário do que costumam dizer, nós escrevemos mais e não menos. Tenho certeza de que você já teve de resolver um problema ocasionado apenas por um mal-entendido gerado por uma mensagem que você escreveu. Aceite esse dado da realidade. Precisamos escrever. E foi pensando nisso que o William da Cruz criou, nosso entrevistado de hoje, criou um curso Destravando a Sua Escrita, e é sobre isso e com ele que nós vamos falar hoje. Um método simples e prático para vencer o medo de escrever. O curso que ele apresenta, né, é um dos braços aí do que a gente vai falar, mas nós vamos abordar esse assunto aqui mais para saber mesmo que é importante, sim, nós prestarmos atenção na nossa escrita. O que nós estamos transmitindo com ela, né? E o curso pretende mostrar para você que trava na hora de escrever e apresentar técnicas, ferramentas para superar esses bloqueios, mas isso a gente vai falar depois sobre o curso, né? E é com o William que nós vamos conversar logo mais para sabermos como podemos melhorar a nossa escrita de várias formas, né? Mas antes de conversar com o William, tem muita coisa aqui no Manhã PP. Quero dar bom dia para você e quero falar, comentar, meditar, convidar você para meditar nesse versículo do Salmo 27, versículo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Salmo 27, 1. Vou repetir para você meditar nessa quinta-feira aqui. Tá com medo de alguma coisa? Pensa nisso, ó. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Salmo 27, 1. Para começar, né, o dia aí meditando na palavra de Deus, né? Muito bom. E falando em palavra de Deus, eu quero falar para você sobre algo muito especial que a editora Ezion tem feito. A Confissão de Fé. Ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja unir os cristãos numa mesma fé. É isso mesmo, porque no mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na Confissão de Fé. A Fé dos Eleitos, essas duas revistas, escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, né, usando o método indutivo, de estudo indutivo, né, com o propósito que você
Constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, né, gente? Precisa ser a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé. E essas duas revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual, como para o estudo em grupos. Olha que maravilha! Você pode fazer com seus amigos, pode reunir um dia, né, agora começou o ano, pode estudar durante o ano todo, reunir na sua casa, pode ser com os amigos da igreja, pode ser num grupo de estudo da igreja também, ou você pode fazer individual também, pode ser feito dos dois jeitos, né? A Fé dos Eleitos 1 e 2 já está disponível aonde? Te dou uma chance para adivinhar. Editoraezion.com.br. E já está disponível também fisicamente na nossa livraria para pegar já, ó, responder, né? Os livros são cheirinho de novo, gente, uma delícia. E eu quero dar uma notícia para você, uma novidade, né? Lógico, se você não sabe ainda, vai ficar sabendo agora. Comprando esse kit, você ganha 20% de desconto. E tem mais valores especiais ainda no atacado. É isso mesmo, muito bom, né? Então, não perde essa oportunidade de estudar, né, no método de estudo indutivo, um material preparado com muito carinho, com muito valor, assim, sem heresia para você, tá bom? Ah, e detalhe, não pode esquecer que na Editora Ezion todo o lucro das vendas, todo, ele é investido em missões. Então, ao realizar a sua compra, você se torna um investidor da expansão do reino de Deus. Você se torna um missionário online. Então, fica aí, ó, editoraezion.com.br, tem todas as informações ali para o que você precisa, tá bom? Vamos lá, que tem mais coisas aqui no Manhã IPP e agora nós vamos ver quais os stories que chamaram nossa atenção. Vamos ver aquele que pegou no nosso coração. O stories que chamou nossa atenção foi da Tainá Félix Moreira, é dela mesmo, da Tainá aqui da IPP-TV, que ela colocou assim, ó, existem muitas literaturas, situações e momentos nos mostram, né, que mesmo que Deus pareça estar escondido, ele sempre está agindo. Vou repetir, existem muitas literaturas, situações, momentos que nos mostram, né, que Deus, mesmo que pareça estar escondido, sempre está agindo. É um repost do Emílio Garófalo Neto, Emílio.garófalo _Neto, que a Tainá.Félix Moreira postou. Obrigada, Tainá, sempre edificando nossas vidas aí. E outra pessoa que está sempre edificando nossas vidas é o 2_Passos de Fé. A gente gosta desse canal do 2 Passos de Fé, que postou assim, ó, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Vou repetir. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Isaías 45, versículo 2. E tem mais um, que é o Maternidade na Real. Tá para aparecer a foto aí, mas daqui a pouco aparece. Tem a Maternidade na Real, daqui a pouco a gente mostra aí, que falou, vinde e vede as obras de Deus, tremendo feitos para com os filhos dos homens. Salmo 66, versículo 5. Vinde e vede as obras de Deus, feitos para com os filhos dos homens, né? Muito bom. Daqui a pouco a gente mostra aí o Stories. E antes, a gente vai pro Notícias do Bem. Só uma pílula do Notícias que a gente mostra aqui no Manhã IPP para você. Só para você ficar com vontade e assistir logo mais, assim que termina o Manhã IPP, assistir o Notícias do Bem, né? Vamos lá que tem notícia separada para você. É muito importante ser bem recebido quando a gente chega num local, não é mesmo? Pois é. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, esse trabalho começa no estacionamento. E o ministério que cuida desse espaço está precisando de novos voluntários.
O Sérgio é um dos voluntários que ajudam membros e visitantes no estacionamento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele chega para o trabalho 1h30 antes dos cultos. É um privilégio, né? Servir ao Senhor, né? Ajudando a igreja aqui nesse ministério, e eu gosto. Porque eu estou de uma certa forma colaborando, né? Com a igreja, na medida que eu posso, no tempo que eu tenho disponível, né? Então eu fico satisfeito de poder ajudar, né? Aqui no ministério eu cuido do pátio aqui do estacionamento, manobro os carros, oriento os motoristas a estacionar nas vagas certas, nos lugares certos, né? E a gente organiza o estacionamento para ficar bom para todo mundo, para quem precisar sair, para quem precisar chegar. O Ministério é o primeiro contato dos participantes com a IPP. Quem faz parte tem um sentimento de gratidão. O Ministério de Estacionamento é muito importante porque é a recepção, é a primeira visão que a pessoa tem quando ela chega aqui na igreja. E para a organização dos carros, de como eles vão entrar, de como eles estão, principalmente na pandemia, né, a gente está com muita gente que ainda tem vindo na igreja agora com essa liberação, então a gente precisa, é muito importante esse ministério. A gente precisa de gente para trabalhar nesse ministério aqui e, né, no final a gente tem sempre aí um cachorro-quente, né, alguma coisa que a gente possa fazer e comer e todo mundo confraternizar juntos aí. Os voluntários, né? Os voluntários, isso. Todos aqui são voluntários e é um trabalho para a glória do Senhor. É uma dádiva, é muito, muito bom. Pessoal, muita gente boa. É muito bom servir a casa do Senhor, servir ao Senhor através desse ministério. Braço da Junta Diaconal, o ministério foi criado em 2014 para atender a alta demanda dos veículos e pedestres que circulam pelo estacionamento entre as programações. Agora, o Ministério está precisando de voluntários. 3 requisitos necessários: ter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ser membro da IPP e ter disposição para servir. Você que quer fazer parte do Ministério do Estacionamento, ore a Deus, coloque sua vida diante dele. Então procure algum dos diáconos da IPP ou entre em contato pelo WhatsApp do material de divulgação do Ministério do Estacionamento nas mídias sociais da IPP, e nós vamos conversar com você para ver qual é a sua condição hoje na igreja, e se essa for vontade de Deus, você servirá conosco nesse ministério tão importante para a igreja. Existem 2 fatores muito importantes no trabalho das pessoas do Ministério do Estacionamento. Bom, o primeiro deles é a ordem na igreja. Todos nós sabemos que é um mandamento bíblico muito importante, a ordem na igreja. Então, as pessoas ali são responsáveis pela ordem na chegada dos irmãos, na organização do estacionamento e após o culto, na saída dos irmãos, todos em segurança. Esse é um fator muito importante porque muitas pessoas, crianças, transitam pelo estacionamento. Então, a segurança de todos é um fator muito importante. E o outro que nós podemos citar é a recepção dos irmãos e dos visitantes, principalmente a igreja, porque quem está ali no Ministério do Estacionamento é o primeiro contato das pessoas com a igreja. Então, receber as pessoas ali com um sorriso, com carinho, com amor, com respeito, faz muita diferença na chegada da pessoa que às vezes está abatida, está um pouco cabisbaixa, procurando alguma igreja onde ela se sinta bem, onde ela é bem acolhida. E é uma oportunidade muito grande poder servir a Deus ali, sendo prestativo para as pessoas. E isso faz muita diferença para elas. Então, esse é um outro fator muito importante para quem trabalha no Ministério do Estacionamento. O Marcelo é um dos muitos visitantes da igreja. Ele conta que sempre é bem recepcionado pela equipe. Eu acho que é um lugar muito agradável. Nós temos ótimos acessos, somos bem recepcionados aqui e eu não tenho nada a reclamar. Sempre quando eu venho para cá, quando eu não paro aqui na vaga de deficiente, eles me auxiliam lá na frente quando aqui está lotado. Eu nunca tive problemas aqui. E já cheguei aqui em alguns momentos que os portões estavam fechados e abriram para mim, inclusive isso. Situação igual a do Danilo, que encontra agilidade. Legal, bem organizado, né? O pessoal ágil, chega, a família já desce, a chave já fica com o manobrista, então bem tranquilo. Dá pra vir aqui participar do culto com segurança?
Perfeito, perfeito. O acesso também super fácil, marginal, saí, já entrei, não fiquei nada ali no trânsito, foi muito rápido. Agilidade, né? Perfeito, agilidade. Quem desejar participar deste ministério pode procurar a Junta Diaconal pelo WhatsApp 11 972 54 2502. Olha aí, quem sabe não é a resposta de oração do que você estava pedindo para ajudar algum ministério, né? Fica aí a dica. Tá bom? Vou mostrar as duas fotos que eu fiquei devendo para vocês antes, que uma é do 2 Passos de Fé, 2 Passos de Fé, que diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Isaías 45, versículo 2, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Muito bom, 2 Passos de Fé, sempre participando com a gente sempre dando um print nos stories do 2 Passos de Fé, né? E Maternidade na Real.ipptv, que é o nosso programa aqui da TV, que postou: vinde e vede as obras de Deus, tremendo feitos para com os filhos dos homens. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Salmo 66, versículo 5. Só porque eu fiquei devendo aí? Então tá aqui, ó. Postamos, printamos e postamos, né? Muito bom. Rapidinho, antes da outra notícia, eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar algo novo, dar um novo visual para o seu ambiente, seja onde você trabalha, onde você mora, onde você desenvolve coisas novas, coisas diferentes, né? Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar no ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente, dar aquela repaginada, né? Onde você trabalha, né? Ou onde você faz qualquer tipo de atividade, né? Ou um quarto novo, a casa, a sala, onde você tiver, cozinha, o que você quiser. Dar aquela renovada, a Qualivinil pode te ajudar e muito, porque além de produzir tintas da melhor qualidade, ela pode ser muito fácil encontrada numa loja pertinho da sua casa. É muito fácil encontrar a Qualivinil. Se não tiver uma loja pertinho da sua casa, você pode encontrar no site, né? Qualivinil.com.br, tá tudo muito fácil, só pedir e entrega. Nossos parceiros, irmãos aqui, que fazem tudo com muito esmero, qualidade, né? Com carinho também, a gente indica, porque a gente confia e precisa, né? Tinta, tem que ter confiança, né, gente? Tem que ter qualidade. Então, nossa dica, use Qualivinil. Para você se inspirar, transformar, e o ano começando, já decora toda a sua casa, use Qualivinil, tá bom? Nossa dica aí para você, dá aquela renovada. Continuando com as nossas notícias, a campanha de Poços Piauí tem como objetivo furar poços para obtenção de água. A instalação do poço artesiano foi uma parceria entre o Instituto Novo Sertão e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Betânia é a terceira cidade com o menor índice de desenvolvimento humano municipal do Piauí e está entre os 30 municípios mais carentes do Brasil. Ver a água jorrando foi emocionante para os moradores da comunidade. Olha só quanta água! Mais um poço no sertão. O poço foi perfurado. Hoje a gente conseguiu equipar saindo água na comunidade Barra do Juá, em Betânia do Piauí. E é uma grande alegria para nós ver essa ação de perfuração de poços. Toda semana a gente está perfurando um novo poço em parceria com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o sentimento que fica é de sonho realizado. A gente que mora no sertão vê a dificuldade que a população tem de todo dia ter que buscar água, e eles têm agora um poço perfurado que fornece água para a comunidade. É uma bênção gigantesca, traz uma qualidade de vida imensa e muda tudo. Eles podem plantar melhor, tem água para beber, água para limpar as coisas em casa. Então, para a comunidade é uma mudança de vida. E para a gente que está trabalhando com eles, é um sentimento de sonho realizado, de que Deus está transformando aquela comunidade através da água. A campanha tem como objetivo perfurar 50 poços no sertão do Piauí e levar água potável e gratuita para as famílias carentes. Essa parceria com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros nasceu junto com o pastor Arival.
A gente esteve junto num evento sobre o sertão alguns meses atrás, que o pastor Arival, com muita ousadia, lançou esse desafio de perfurar dezenas de poços no sertão do Piauí. A gente com certeza agarrou essa ideia e estamos partindo para a parte prática, né? Então os irmãos têm doado, têm abençoado, e a gente do sertão tem buscado as comunidades que a gente já tem igreja instalada para perfurar poços e poder abençoar o maior número de pessoas. Então, junto com o pastor Arival, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa equipe que está em Betânia do Piauí, essa ação tem abençoado dezenas e centenas de pessoas, junto com a perfuração de poços e fornecendo água de forma gratuita para comunidades do sertão no Piauí. Essa ação vai abençoar dezenas de comunidades. Em média, uma comunidade do sertão tem em torno de 50, 70, 100 famílias no máximo. Isso gira em torno de 300 a 500 pessoas. E um poço perfurado e equipado com bomba, ele abençoa muitas pessoas e garante com que eles tenham água durante o ano inteiro. O sertão, infelizmente, tem grandes períodos de estiagem, onde os açudes secam, o carro-pipa fica muito caro para levar para as comunidades. Então, um poço instalado e equipado pode fornecer água durante o ano inteiro de forma gratuita e ininterrupta. Então, essa ação vai abençoar dezenas de comunidades no sertão e muitas famílias que vão poder usar essa água de forma gratuita e durante todo o ano. Para colaborar com a campanha é muito fácil. Doe qualquer valor transferindo por meio do Pix para o CNPJ 10 755 150 0001, dígito 69. Ah, é importante inserir 99 centavos no final. Olha aí, quanta oportunidade de você agir como um missionário, né? Muito bom. E como é gostoso de ver as pessoas recebendo água, né? Uma bênção, literalmente. Vamos lá conversar com o William Campos da Cruz, que é tradutor, editor e revisor de textos. Ele trabalha no mercado editorial há mais de 15 anos e já colaborou com a produção de mais de 100 livros. Atualmente, ele é autor de materiais didáticos de língua portuguesa do Sistema Mackenzie de Ensino e mantém no Instagram o perfil @gramática na vida. Quero dar bom dia para o William Cruz e agradecer ao William por estar aqui conosco, por dedicar seu tempo a nos falar desse assunto tão importante e que faz tanto parte da nossa vida, né? Bom dia, William. Bom dia, Lídia. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, William. A gente que agradece. E vamos lá, que tem um monte de perguntas, né? Você trabalha há muito tempo com isso e você tem visto muitas mudanças ultimamente. A gente vai falar disso. Mas por que é importante a gente pensar na escrita e se atentar para ela e cuidar dela principalmente, né? Bom, eu acho que mais do que nunca a escrita se impôs à nossa vida. Verdade. Então, por exemplo, nós escrevemos e-mails todos os dias, nós escrevemos mensagens de WhatsApp todos os dias, e é muito comum que haja ruídos de comunicação, simplesmente porque faltou o domínio suficiente da língua escrita. Então, me parece que nós já não podemos mais evitar o estudo da língua, porque ela é um instrumento que nós usamos na vida profissional, na vida pessoal e em todas as áreas da vida, no final das contas. É verdade. E tem uma coisa que acontece muito, e eu já ouvi muitos comentários, assim, dentre tantas outras coisas, né, William, que é... Nossa, eu tenho que tomar cuidado quando eu escrever por mensagem, porque a pessoa tem outra interpretação. O risco de dar uma confusão, né, de interpretação de texto é muito fácil. Por que isso acontece com tanta facilidade? Essa é uma diferença bem importante que há entre a língua escrita e a língua falada. Na fala, nós temos todo o aparato visual que funciona também como uma espécie de reforço. Então, nós temos a expressão do rosto, nós temos muitas vezes o uso das mãos, com alguma frequência nós temos até a diferença de tom de voz, e tudo isso se perde no texto escrito. Então, se você está
por exemplo, falando com um tom jocoso, basta que você deixe um sorrisinho e as pessoas já entendem a ironia ou a brincadeira. E isso está completamente ausente da língua escrita. Então, essa dificuldade de entendimento se deve a uma característica inerente à língua escrita, que é a falta de reforços visuais ou até auditivos. Então, nós precisamos aprender que a língua escrita requer um tipo de texto consideravelmente diferente do que aquele que nós usamos na fala. Então é comum, por exemplo, que na escrita nós tenhamos a tendência de ser um pouco mais, digamos, explicadinhos, justamente porque é necessário se fazer entender sem esse aparato visual. Então, é claro, hoje em dia, sobretudo nas redes sociais e no WhatsApp, há uma tentativa de suprir essa dificuldade com o uso de emojis, por exemplo. Mas ainda é algo muito rudimentar, que não reproduz ainda assim plenamente a intenção que nós conseguimos impor quando a gente está falando. Então, é necessário sim entender que o código escrito é diferente do código falado. Acho que entender isso já nos traz um grande ganho. É verdade. E tem muitas pessoas que fogem um pouco da escrita, mas hoje usam as figurinhas, né, para falar. Elas conseguem exprimir melhor do que a escrita? Mas, assim, se sim, elas conseguem expressar tão bem quanto deveriam? Pessoalmente, eu acho que é uma espécie de quebra-galho. Então, as figurinhas funcionam em alguma medida, mas não substituem, porque no final das contas é exatamente isso. A fala humana tem uma expressividade que é simultânea. Então nós temos o discurso propriamente dito, aquilo que está sendo dito, e todas essas outras, digamos, impressões que são transmitidas também com os gestos e com a expressividade do rosto, sobretudo. O texto escrito depende quase que exclusivamente do discurso. A figurinha, por sua vez, é também essa, digamos, tentativa de suprir uma lacuna. Então, funciona em alguma medida, evidentemente, mas dizer que substitui é um pouco temerário, eu não ousaria tanto. Eu fiquei pensando aqui, quando eu fiz a pergunta, é tão pequeno perto de um texto que precisa expressar tanto, né? Teria que ser uma carta enigmática, se fosse. E olhe lá, ainda não alcançaria, né? William, você trabalha como no mercado editorial, né, há mais de 15 anos e colaborou com a produção de mais de 100 livros. Conta pra gente como foi essa experiência, porque é muito diferente, né, a linguagem para um livro e a linguagem no nosso dia a dia, né? Você dá cursos também. Conta pra gente sobre essa experiência de trabalhar com a produção de mais de 100 livros. Bom, eu comecei a trabalhar no mercado editorial ainda durante a graduação, então eu estava no curso de letras quando eu comecei a fazer revisão de texto, e eu fiquei durante 7 anos numa empresa que prestava serviços editoriais para o mercado corporativo. Então eu fazia comunicação empresarial, listinha de comunicação interna, a palavra do diretor, plano de ação da companhia, enfim, trabalhei durante bastante tempo com esse tipo de material, até que chegou um tempo que eu me enchi, eu falei, não é para isso que eu estou estudando, não é exatamente esse o meu propósito. E então, e eu me lembro bem dessa situação, eu fiz uma lista de, sei lá, talvez 100 editoras e comecei a mandar os currículos para cada uma delas, entrava no site e procurava quem era o responsável pelo departamento editorial, enviava o currículo, enfim. E nessa experiência eu acabei recebendo algumas respostas
fiz os testes, fui aprovado, então comecei a trabalhar primeiro como freelancer, e uma das editoras para as quais eu prestava serviço abriu uma vaga interna e me convidou para trabalhar internamente com eles. E aí foi uma grande revelação, porque eu tinha a experiência de ser um revisor de textos, prestador de serviços, então eu sabia o que eu fazia com o texto, mas eu não sabia o que acontecia com o meu trabalho depois que era entregue. Então, quando eu, digamos, mudei o lado do balcão, eu comecei a ser também um tomador de serviços, e aí uma das minhas responsabilidades era avaliar as intervenções feitas no texto. Então, feitas por outros revisores. Isso é bastante interessante do mercado, de certas tendências no uso da língua, por exemplo. Então, a editora em que eu trabalhava publicava livros, sobretudo filosóficos e literários, enfim, na área de humanidades, e eu percebi que muitos revisores que tinham experiência em outros ramos tinham uma tendência a vulgarizar demais o texto. Sabe aquela ideia de que o leitor precisa receber o texto o mais mastigado possível? Então, era mais ou menos esse o cenário com que eu deparei, e era muito interessante perceber como, às vezes, o tipo de texto com o qual o profissional estava acostumado determinava o tipo de intervenção que ele fazia nesse texto, que ele recebia, que era de outra natureza. Então, de saída, eu entendi que compreender a natureza do texto que um profissional tem diante dos olhos é, digamos, o passo número 0, assim, não é nem o primeiro passo ainda. Você precisa entender o que você tem na mão antes de fazer qualquer outra coisa. Isso foi uma experiência bem interessante. Eu fiquei trabalhando na produção editorial durante 4 anos, então eu escrevia textos de quarta capa, textos de orelha, eu dava o briefing de capa, enfim, trabalhei com praticamente todas as áreas dos bastidores do livro. E depois que eu saí da editora, eu comecei também a trabalhar com tradução. Então, eu tive uma experiência consideravelmente diferente da anterior, porque primeiro eu era o revisor, alguém que interferia no texto alheio. Neste segundo momento, depois que eu saí da editora, eu passei a traduzir, eu me tornei o, entre aspas, autor revisado. Claro, um tradutor não é propriamente um autor, mas em alguma medida ele é também o responsável por apresentar aquele texto, então eu tive que aceitar as intervenções que faziam num texto meu. E essa experiência foi bem interessante também, porque eu porque eu percebi que eu sempre reagia mal às intervenções do revisor. Por quê? Quando o revisor acertava, eu ficava pesaroso pensando, poxa, como eu deixei isso passar? Olha. Por outro lado, quando ele fazia uma intervenção indevida, eu ficava bravo pensando, poxa, por que ele fez isso? Então, eu demorei um pouco até entender esse novo papel de autor revisado, que foi também uma experiência bem interessante. Que interessante mesmo, né, a gente se colocar, e sempre quando a gente tem a oportunidade de se colocar no outro lado, né, a gente sempre tira essas conclusões interessantes, né, William? Muito bom, que caminhada aí, né, e agora, depois dessa caminhada toda, tiveram bons frutos, né, William? Você criou um curso muito interessante para pessoas que têm dificuldade para escrever, né, você olhando de todos os ângulos, né, da escrita, assim, podendo ajudar, ser ajudado também, né, crescendo muito. Agora você pode ajudar outras pessoas a escreverem, porque às vezes, né, como você falou, às vezes fica perdido tempo na frente do e-mail,
quebrando cabeça para fazer um e-mail, né? Às vezes perdendo oportunidades, né? E eu queria que você falasse um pouco de como surgiu esse curso e para que ele serve, quais as pessoas que ele pode ajudar. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Tá. Antes de falar propriamente do curso, eu gostaria de falar do perfil que eu mantenho no Instagram. Porque esse Sim. perfil foi concebido justamente porque eu tinha um incômodo com a abordagem mais comum da língua no Instagram. Então, há basicamente o perfil do professor de cursinho, que é o animador de auditório, o felizão, que faz muitas brincadeiras. Há o perfil daquele que é um professor de concurso, de cursinhos preparatórios para concursos públicos, que tem um tipo de abordagem mais diretamente pensada na prova. E como o meu pano de fundo não é a sala de aula, mas o mercado editorial, eu intuí que talvez eu tivesse a possibilidade de abordar a língua e abordar, enfim, questões relacionadas à redação de um ponto de vista um pouco privilegiado, porque eu consigo perceber um tipo de problema da língua em uso. Então, por exemplo, eu não estou propriamente preocupado com a formação do plural dos substantivos compostos. Se por acaso eu tiver que lidar com essa questão, eu consulto o dicionário ou a gramática e sigo adiante. Então eu não preciso, e eu acho até que é um pouco de desperdício de esforço quando a gente gasta muito tempo com questões que poderiam ser facilmente resolvidas com uma consulta ao dicionário. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em capacitar as pessoas a selecionar bem as palavras que vão utilizar e, mais do que isso, a pensar se aquela maneira é a melhor maneira de dizer o que se pretende dizer. É como se a gente desse um passo além. Então, boa parte das pessoas, e isso eu recebo esse tipo de pergunta com frequência, boa parte das pessoas vem no meu inbox ou na caixinha e pergunta: William, isso está certo ou errado? Uhum. E eu não quero que as pessoas se limitem ao certo ou errado. Eu espero que as pessoas sejam capazes de perguntar: é esta a melhor maneira de dizer o que eu tenho a dizer? E depois disso, elas tenham um repertório linguístico suficiente para testar maneiras alternativas de dizer aquilo que ela quer dizer. Até que, enfim, ela encontre a expressão mais adequada, mais eficaz, com o tom que ela procura transmitir também. Então, o curso, não é um curso de redação ainda. É uma espécie de preparação para um curso de redação. Por que eu digo isso? Porque no Destravando Sua Escrita, eu procuro restabelecer o vínculo entre a escrita e a atenção. Por quê? Porque a escrita necessariamente requer que você tenha um olhar um pouco mais detido às coisas. Boa. Então, se, por exemplo, numa situação profissional, você precisa escrever o passo a passo de determinada operação que você faz. É uma atividade que você faz habitualmente, na sua cabeça está tudo muito claro, mas no momento que você senta para escrever, opa, e agora? Qual é o próximo passo? Você precisa revisitar o processo. Então, eu fiz questão de enfatizar no Destravando Sua Escrita que para escrever é necessário prestar atenção a si mesmo, ao mundo e às palavras. Então, porque é muito comum, por exemplo, que as pessoas travem porque elas têm aquela dificuldade de vencer a autocrítica.
provavelmente você, Lídia, ou certamente alguns dos espectadores, já tiveram aquela sensação de sentar para escrever, escreve uma linha, apaga tudo. Escreve de novo, apaga tudo. Escreve um parágrafo inteiro, apaga tudo. Ao final do dia, a pessoa está cansada como quem trabalhou o dia inteiro e frustrada como quem não fez nada. Então, essa parte que eu chamei de atenção a si mesmo tem a ver um pouco com esse controle até emocional, que procura mostrar, olha, você vai ter o momento de fazer a crítica ao seu texto, mas este momento não é agora. Agora você se concentra em produzi-lo. Então, esse vínculo entre a atenção e a escrita me parece bastante interessante e muito pouco abordado. Então, quando a gente presta atenção, por exemplo, na simultaneidade das informações que a gente recebe, e no curso eu dou um exemplo de uma pessoa que está passeando numa montanha, e ao passear pela montanha, ela sente o frescor da brisa, ela sente o calor da caminhada, da transpiração, mas ela sente também a textura do solo, ela ouve um ruído que é peculiar, nós recebemos essas informações sempre ao mesmo tempo. Mas a nossa linguagem é linear, nós só podemos dizer uma palavra depois da outra, então é necessário que a gente também tenha essa atenção treinada o bastante para, em alguma medida, reter essa experiência que a gente teve, que é simultânea. E, claro, para fazer isso, é necessário também ter, digamos, um repertório de soluções linguísticas, um vocabulário amplo o suficiente para tornar dizível aquilo que nós queremos dizer, aquilo que nós vivenciamos. Então, me parece que esse percurso da atenção a si, a atenção ao mundo e a atenção às palavras nos leva a um caminho bastante produtivo e bastante esclarecedor para a produção de textos. Nossa, lindo, bom demais esses pontos observados. Muito bem colocado. E aí eu fiquei pensando aqui, William, qual a ligação que isso tem com criatividade? Porque muitas pessoas não conseguindo identificar isso, né, essa atenção a si, ao mundo, né? Qual é o terceiro ponto que você falou? A si, ao mundo As e... palavras. As palavras, As boa. palavras. As palavras. Muitas pessoas não conseguindo identificar ou discernir isso pode confundir com falta de criatividade, não? Sim, sim, sim. Eu tenho a impressão de que as pessoas têm um entendimento bastante equivocado também da criatividade. A criatividade não tem a ver com a geração espontânea. Deus criou o mundo do nada. Nós criamos a partir dos elementos que nos são dados. Então, assim como eu disse que para escrever é necessário prestar atenção, nós precisamos dessas coisas o tempo todo. Eu me lembro bem, por exemplo, de que uma vez eu fui a um hotel fazenda, num passeio de férias, e eu vi uma profusão de plantas e de aves, e eu não tinha vocabulário para falar daquelas coisas. Eu simplesmente não sabia o nome daquelas árvores, eu não sabia o nome daquelas aves. Então, perceba como é muito diferente dizer um passarinho e dizer um beija-flor. Quando eu digo um passarinho, eu usei uma expressão genérica que não evoca imagem nenhuma na cabeça do leitor ou do ouvinte. Quando eu digo um beija-flor, a imagem já vem precisa. E quando eu digo um beija-flor, a imagem vem precisa e eu estou, em alguma medida, pintando a imagem daquele beija-flor na mente do meu leitor. Eu não estou sendo preguiçoso e querendo que ele
faça o meu trabalho de criar. Então, é inevitável que nós passemos por esse trabalho de depurar a linguagem para que a nossa criatividade seja também revigorada. Aliás, por falar nisso, uma coisa bem interessante também é que há um livro de uma escritora chamada Julia Cameron que se chama O Caminho do Artista. Neste livro, ela sugere um exercício bem interessante que ela chama de páginas matinais. O que ela sugere é o seguinte: assim que você acordar, pegue um papel e caneta e escreva 3 páginas, aleatoriamente. O que ela está querendo dizer com isso é que você não precisa tornar essa escrita matinal um exercício estilístico, um exercício de criatividade. Não se trata simplesmente de produzir uma obra. Aliás, não se trata de produzir uma obra. Se trata apenas de restabelecer o vínculo entre a sua cabeça e a sua mão. A escrita é também um trabalho braçal. Então, você se senta e escreve o que está passando pela sua cabeça. Então, sei lá, hoje eu acordei cansado, preciso botar a roupa na máquina, mais tarde eu tenho que pagar o IPVA, enfim, você simplesmente escreve aquilo que passa pela sua cabeça. Por quê? Porque de um lado você está fazendo o que ela chama de drenagem cerebral, você está simplesmente escrevendo aquilo que se passa pela sua cabeça, mas o que há de mais interessante, de fato, é esse trabalho de restabelecimento do vínculo entre a cabeça e a mão. Quando a gente consegue restabelecer esse vínculo, as ideias que passam por nós já não são mais desperdiçadas, porque a gente já adquiriu agilidade suficiente para documentar aquilo que a gente experimentou apenas na cabeça. Faz sentido isso? Faz. Porque eu fiquei lembrando quando estava estudando, estava na faculdade, copiava tudo assim, tipo, já ia automático, assim, reforça esse vínculo mesmo, né? Não sei se tem a ver o que eu falei. Sim. Na verdade, isso é muito curioso, assim, porque quando a gente escreve, nós necessariamente estamos reforçando aquela ideia na cabeça. Então, se você... Isso. É um pouco estranha essa noção, por exemplo, de que copiar é um ato meramente mecânico. Em certo sentido, até é. Então, sei lá, o professor passa a lição na lousa e você simplesmente copia. Há um ato mecânico ali, de fato, inegavelmente. Mas há também, no mínimo, uma dupla leitura, porque você olhou para a lousa e agora você está reproduzindo aqui. E isso, por si só, já deixa como que um rastro na sua memória. Verdade, ajuda muito. E interessante essa questão da ligação do cérebro com a mão, muito interessante. Mas eu tenho outra pergunta que não quer calar aqui, sobre as mudanças, as alterações que a nossa gramática sofreu. Fala pra gente o que causou isso, se todo mundo se adaptou, porque tem muita gente que até hoje não sabe o que mudou, o que não mudou, e como isso influenciou na nossa humanidade, né? Por favor. Tá, eu suponho que você esteja se referindo à reforma ortográfica, Sim, isso? a reforma ortográfica, sim. Tá. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não sou um entusiasta dessa reforma. Eu acho que ela mexeu em coisas desnecessárias. Também acho. Causou alguns problemas que antes não havia. Mas, de todo modo, depois já de tanto tempo, eu não acho que seja uma luta...
não exatamente válida, mas uma luta produtiva ainda tentar opor-se a ela. De todo modo, a reforma ortográfica mexeu em bem poucas coisas. Então, e isso é bem interessante também, porque como eu trabalho com textos, a gente precisa desenvolver estratégias que façam o trabalho render. Então, por exemplo, eu já sei que havia no acordo ortográfico anterior uma regra que dizia que acentuam-se os ditongos orais abertos el e oi. Muito bem, essa regra não existe mais. Agora, só se acentuam os ditongos abertos quando estiverem na última sílaba. Então, herói tem acento. Heróico não tem mais. Então, o que eu faço? E há um número bastante limitado de palavras em que aparece esse encontro vocálico em posição paroxítona. Então, o que eu faço? Uso um comando do Word chamado localizar e mando substituir oiko por oiko. E troco. Então, boa parte dessas alterações são até mecanizáveis, digamos assim. Ou, por exemplo, os encontros vocálicos, aqueles casos em que há repetição de vogal. Então, vou, no acordo anterior, havia um acento circunflexo no primeiro O, agora não tem mais. Isso também. Localizar o com acento, substituir o sem acento, sem grande dificuldade. O que costuma requerer um pouco mais de atenção é o uso do hífen. E aí é caso a caso, porque a regra geral não é das mais claras. Então, e também, como eu trabalho com textos o dia todo, eu estou com o computador, eu já sei quais são os dicionários mais confiáveis, eu já sei onde encontrar a informação de que eu preciso, então não tem muita dificuldade para isso. Eu não acho que a reforma ortográfica traga um grande problema de entendimento. Porque, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Um caso simples. Ovo, no singular, a gente diz ovo com a vogal fechada. No plural, nós dizemos ovos e a vogal se abre. Muito bem. Como é que a gente sabe que essa vogal no plural é aberta? A gente só sabe. Pelo uso, pela prática, pela convivência com a língua. Então, por exemplo, eu ouvi muita gente dizer, mas e agora, como é que eu vou saber se é linguiça ou linguiça? É um caso similar. Como falantes nativos da língua portuguesa que estão expostos a essa língua todos os dias, boa parte dessas dúvidas soam um pouco artificiais, um pouco estrangeiro que queira ver, há uma dificuldade. Mas a vida é difícil mesmo. Não tem muito para onde correr, não. É verdade, é verdade, é verdade. William, e tem uma pergunta que não quer calar também. A gente percebe muitas coisas escritas erradas na internet. São coisas que, meu Deus do céu, que eu gosto de uma escrita bem escrita. Sério, eu tenho poucas coisas na vida que me dão aflição, mas uma é escrito errado. Como é que lidar com isso? As pessoas desaprenderam? O que aconteceu? As crianças não escrevem mais, jovens não escrevem mais. Você tem uma explicação para isso? Você tem uma esperança para isso também? Vai mudar isso um dia? Vai voltar as pessoas escreverem normalmente correto? Me diz que sim. Bom,
Se eu não tivesse esperança, eu não teria um perfil que fala a respeito de língua. Muito Então, bom. a minha ideia. Mas tem uma coisa: eu não acredito numa possibilidade de mudança Sim, coletiva eu concordo. que venha de uma iniciativa pública, de cima para baixo, a partir de agora todos vamos melhorar. Nisto eu não acredito. Mas eu acredito piamente no esforço individual. Então, Sim. eu tenho lá o meu perfil, as pessoas chegam, ela fala, poxa, parece que esse rapaz tem razão, eu preciso mesmo melhorar a minha escrita. Nossa, nunca tinha me dado conta de que eu cometia esse tipo de erro, ou eu não sabia que isto era errado, não sabia a diferença entre a preposição e o a, o verbo, do verbo haver. Então, esse tipo de coisa que a pessoa vai tomando consciência, e a partir da tomada de consciência, ela vai também procurar meios de contornar essa lacuna da sua formação, me parece o caminho mais promissor. Embora seja um trabalho de formiguinha, é 1 a 1 mesmo. Então, por outro lado, eu acho também que as pessoas de que a linguagem é importante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado de trabalho, é muito comum que a gente veja reportagens que mostram que erro de português no currículo já se torna um critério de eliminação. Boa. Isso mostra que há uma necessidade. Simplesmente porque, de novo, nós escrevemos o tempo todo. Qual é a companhia que não precisa que os seus funcionários respondam e-mails ou enviem e-mails? E, em alguma medida, esse tipo de erro vai minando a credibilidade não só de quem escreve, mas às vezes até da companhia também. Exatamente. Então, me parece que a mudança virá a partir dessa percepção individual de cada um, a partir de uma necessidade concreta sentida, sobretudo, no mercado de trabalho. Eu acho que... Acho que está cortando um pouquinho. Só o finalzinho, que há uma mudança, principalmente no mercado de trabalho, né? Até no Enem, nas redações, né, William? Você consegue me ouvir? Acho que agora melhorou. Eu te ouço, mas a imagem desapareceu. Ah, tá. Vê se tá conseguindo. Eu tô te ouvindo ainda. Tô te ouvindo, tá ok. Talvez daqui a pouco estabilize de novo. Exatamente, Tá. muito bem Podemos colocado. continuar? Podemos. Muito bem colocado em relação ao mercado de trabalho. Isso é uma coisa que não tem como, né? Ainda é exigido. Graças a Deus, né? Porque a gente precisa disso, né? Desse instrumento de nos comunicarmos bem através da escrita. Eu acho de suma importância, né? E também no Enem tem as redações, né? Agora me fala um pouco, estava vendo sua página aqui. Eu queria que você contasse um pouco do seu Instagram. Tem muita coisa interessante ali que eu estava vendo aqui. Por exemplo, destravando a sua escrita, né? O segredo da escrita é a atenção. Você falou a si mesmo, ao mundo, as palavras. Você já comentou um pouco disso. Tem alguma outra postagem que você queria comentar ou até o próprio Instagram? Para quem se interessar mais, é Gramática na Vida. Tá aparecendo, daqui a pouco vai aparecer aí, né? O Instagram do William. E você comenta um pouquinho pra gente sobre ele, que tá tão interessante. Tá, eu acho que vale a pena falar também a respeito da minha motivação para esse perfil, que uma delas é diretamente linguística, mas há uma outra preocupação que é de natureza espiritual mesmo. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu me lembro bem de ter lido um texto do John Piper, que na verdade é o prefácio
que o John Piper escreveu a um livro do Jonathan Edwards. E aí o John Piper diz o seguinte: se nós, como cristãos evangélicos, acreditamos que Deus fala com o seu povo por intermédio de um livro, Verdade. nós precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance para nos tornarmos os melhores leitores Nossa, verdade. possíveis. Quando eu li aquilo, a minha cabeça explodiu. Não só Nossa, verdade. pela importância do que ele estava dizendo, mas eu fui tomado por um verdadeiro temor de Deus mesmo. Eu pensei, poxa, um povo que lê mal Verdade. está, em alguma medida, privado da revelação de Deus. Nossa, forte. Portanto, ensinar a ler melhor é também uma atividade que tem impacto espiritual. É. Uau. Então, isso me mexeu de fato comigo. Boa. Então, eu entendi que quanto melhor nós formos como leitores, mais chances nós temos de compreender a própria revelação de Deus. Olha que lindo. E isso foi bem impactante para mim. Um outro passo, e aí tem a ver com a minha história de vida, é que durante bastante tempo eu cresci na igreja e durante bastante tempo eu não sabia o que fazer com os meus interesses literários. Então, eu sou cristão, eu creio no evangelho, mas eu tenho interesse por esse universo dos livros e eu não sei o que fazer com isso. E eu me lembro muito bem também do impacto que eu senti quando li o livro Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis, em que ele diz assim, se você, cito de memória, aproximado, se você não quer se tornar um cristão, tome cuidado com o que você lê. E aí ele vai elencando os autores de que ele gostava e vai mostrando que todos eles eram cristãos. E eu falei, pera, eu estou equivocado a vida inteira, porque eu achava que o meu interesse literário colocava em risco a minha fé, e agora o C.S. Lewis está dizendo que, ao contrário, a literatura pode ser um caminho que reforça a nossa fé? Será que eu entendi certo? E aí voltei no texto, não, é isso mesmo. E aí ele começa a elencar o George MacDonald, depois o Dante, e, enfim, ele vai elencando o John Milton e uma série de outros autores, e mesmo as pessoas com quem ele se relacionava, o próprio Tolkien, o Charles Williams. Mesmo, eu não preciso ter medo da literatura. A literatura não é uma ameaça à minha fé. Graças a Deus. É claro que depois a gente começa a refinar um pouco a visão, mas eu fiquei bastante impactado com essas duas leituras, moldaram em alguma medida a maneira como eu entendo o estudo da língua, e então, retrospectivamente, eu consigo enxergar propósitos espirituais na minha formação acadêmica também. Nossa, isso é fantástico. Aí há o propósito que mexe tudo, que move tudo, né, William? Que coisa linda isso que você colocou pra gente. Muito bom mesmo. E é bom pra gente lembrar, né, naquilo que a gente está fazendo também, para quem está assistindo em casa, que aquele versículo que diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? Como é bonito de ver, você vê, eu nem perguntei, e você falou, peraí, tem uma coisa importante aqui, que é o propósito por trás da página. Isso é incrível, William, assim, a gente ama essa coisa da manifestação da glória de Deus através dos teus filhos, sabe? Porque a gente sabe que sem ele nada disso faz sentido. É tudo ele que faz, é tudo que temos de bom vem dele, né? Se ele nos dá sabedoria e discernimento, vem dele. E que coisa linda, que coisa linda. Por isso que a página está tão bonita assim, né? Esse toque especial de Deus, um carinho propósito para glorificá-lo. Louvado seja Deus por isso. E que chamada de atenção para a gente prestar atenção naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está vendo, inclusive na internet, né?
E como que a gente pode escrever também para glorificar a Deus, né, querido? Muito bom. E fala aí, ó, quem quiser te seguir, tirar dúvidas, te perguntar, você escreve livros lá no material de português do Mackenzie, né? E pode entrar em contato com você pelo Instagram, é isso? É a sua rede preferida? Qual delas você prefere? O Instagram é Gramática na Vida, né? Exatamente. O Instagram é a minha rede social predominante, principal, assim. É por lá que eu interajo com as pessoas e o meu Facebook está abandonado há bastante tempo já. A gente está fazendo isso. O Instagram continua sendo o meio mais fácil de me encontrar. Muito legal. E no site www.gramaticanavida.com.br tem o curso lá incrível, que também o texto que eu li no começo é seu, né? Já estou colocando aqui, né, a fonte, né, do meu texto do começo da abertura do programa, que estava muito bonito. E me deu a ideia para falar, para abrir esse tema de hoje, que foi muito legal. Então, gente, quem está aí do outro lado assistindo, quer procurar gramaticanavidad.com.br. E o William dá curso, né? Fala um pouco do curso para gente. Na verdade, por enquanto, o único curso que eu tenho disponível é o Destravando a Sua Escrita, e neste momento está em produção um curso de gramática de verdade, assim. Aí a gente vai falar de fonologia e fonética, de morfologia, de sintaxe. Aí é um curso de gramática um pouco mais abrangente, um pouco mais completo, que ainda está em produção, mas para quem estiver seguindo a página, não vai faltar a ocasião de receber o anúncio. E nem conteúdo, né? Que tem bastante, graças a Deus, que bom. William, sim. Quero te agradecer muito por disponibilizar seu tempo, estar conosco aqui no Manhã IPP, te agradecer por ter nos edificado tanto e por criar páginas pensando nos outros, né? Pensando no próximo. E quero pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Mais do que uma mensagem, uma sugestão. Oba! Leiam o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Que legal. Particularmente o capítulo chamado Festa. Há ali a cena dos meninos que chegam à cidade, ficam deslumbrados com as luzes e cores e tudo aquilo que eles veem, e eles ficam muito espantados porque eles acham que ninguém seria capaz de guardar o nome de todas aquelas coisas na memória. Então, a minha sugestão é: faça o esforço de ler este capítulo em particular com os olhos da cosmovisão cristã. Uau. E aí depois você contrasta com o texto de Gênesis 2, que mostra como a primeira tarefa que Deus deu ao homem foi nomear a criação. Só de fazer esse contraste, nós entenderemos quanto a privação da linguagem também é uma afronta à imagem de Deus em nós. Acho que esse exercício é uma boa maneira de encerrar essa conversa. Nossa, que incrível, William. Amei, cara. Que coisa linda. Obrigada, viu? Presentaço de Deus. Quero agradecer nosso diretor Marcos Mello, que indicou o seu perfil, que ele está sempre ligadinho aí em tudo que é novidade, né? De materiais, conteúdos que edificam, e ele indicou e gostamos demais. E obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, nos edificado e pelo trabalho tão bonito e tão temeroso ao Senhor que você tem desenvolvido. Que Deus continue te abençoando e te usando por onde quer que fores, onde quer que traduzires, onde quer que escreveres, né, corrigires. Que Deus te abençoe muito, meu irmão. E até uma próxima, se Deus quiser, né? Amém, muito obrigado. E fiquei muito feliz com o convite, gostei bastante da conversa também. Ai, graças a Deus, que bom, que bom. Então, gostou? Volte um dia com novidades pra gente, tá bom? Vamos nos falando, olha, eu falando errado, eu tô até me policiando aqui para não falar errado. Vamos nos falando.
E obrigada, viu? Até uma próxima, se Deus quiser, querido. Deus abençoe. Amém. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Que delícia. Gostou? Gostei demais. E quero ver esse capítulo de Vidas Secas depois, né, do Graciliano, fazer esse teste aí. Essas coisas a gente aprende, cresce, sempre nos amadurecendo, né? E agora vamos lá, então, pro ponto de vista com a nossa querida Sandra Paiva, que adivinha do que ela está falando? Sobre aprenda a se comunicar melhor. Olha, mais uma enxurrada de dicas sobre se comunicar melhor. Antes na escrita, agora na falada, com a Sandra Paiva. Assiste aí comigo. Olá, bem-vindo a mais um programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode usar a comunicação para falar aquilo que a gente precisa e não só aquilo que a gente sente. Pensa bem, quantas vezes você já viveu uma situação de que está falando algo para alguém e não, na verdade, você não está sendo atendido ou entendido? Será que isso já aconteceu com você? Porque comigo várias vezes. Principalmente quando a gente precisa da ajuda do outro. É muito comum isso acontecer. Vou te dar um exemplo. Você já pediu ajuda dizendo assim: ai, tô muito cansado, tô muito cansada hoje? Quando, na verdade, o que você queria era que alguém lavasse uma louça para você ou organizasse a sua casa. E aí você ouve da outra pessoa assim: ah, então senta aqui e descansa. Ou você virou e falou assim: nossa, hoje eu tô muito irritada, tô muito sem paciência. E aí você ouve a resposta do outro assim: se acalma, tá tudo bem. E na verdade, o que você quer é que alguém mais ajude a arrumar a bagunça da casa. Isso quer dizer que na maioria das vezes a gente fala daquilo que a gente sente, mas não na verdade do que a gente precisa. E pior, com a intenção de que o outro perceba. Só que não, gente. O que está na nossa mente está só na nossa cabeça. O outro não tem bola de cristal para adivinhar. Então, o que a gente precisa é aprender a se comunicar melhor e não a brigar melhor. Por isso, hoje eu vou te dar umas dicas de como você pode aplicar um pouquinho da comunicação não violenta, que é uma teoria sobre comunicação, para ajudar você a se comunicar com mais assertividade, sem agredir e comunicar com clareza a sua necessidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar os nossos sentimentos e dar nome para eles. Por exemplo, eu tô com raiva, eu tô frustrada, eu tô irritada, eu tô triste. É nomear, porque às vezes a gente nomeia um sentimento com algo que não é aquilo que a gente está sentindo. O segundo passo é a gente observar qual a situação que trouxe esse sentimento. Então, vamos lá. Eu me sinto muito frustrada quando eu chego em casa e vejo copos e pratos sujos na pia. Ou a sala está bagunçada, ou a roupa está jogada no chão. Então, você falou do que você sente e quando isso acontece. Aí, a gente vai para o terceiro passo, que eu vou explicar para as pessoas o que é importante para mim. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu me sinto muito frustrada quando eu chego em casa e vejo os copos e pratos sujos na pia, porque organização e limpeza são coisas importantes para mim. Então, você já falou do seu sentimento, falou quando acontece e por que isso é importante para você. E no último passo, a gente faz o nosso pedido. Então, vamos lá, desde o começo. Eu me sinto frustrada quando eu chego em casa, vejo copos e pratos sujos na pia, porque organização e limpeza são importantes para mim. Então, eu preciso que vocês façam isso enquanto eu estou fora, ocupada no trabalho ou com tarefas da casa. Se a gente conseguir usar esses 4 elementos, eu me sinto, quando, por quê e eu preciso, os nossos pedidos de ajuda, ao invés de iniciar uma conversa com reclamação ou acusação, ela vai ficar muito mais clara e com maiores chances de funcionar. Fica a dica para você.
Muito bom! São dicas importantes, né? Estava aqui ouvindo a Sandra falando com tanta tranquilidade, né? E realmente a gente precisa pensar se aquilo que eu estou falando está comunicando o que eu quero dizer, né? Como só de ouvir esses minutinhos dela falando, a gente já consegue fazer uma autoavaliação, né? Coisa boa. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui no ponto de vista, né, de hoje, que é aprenda a se comunicar, né? Melhor. Olha, aprenda a se comunicar melhor, porque saber nos comunicarmos já sabemos, né? Muito bom. E vamos lá para o Minuto Curioso de hoje, que tem umas curiosidades aí sobre escrita. A escrita surgiu por volta do século IV a.C. e ela permitiu ao homem um enorme avanço para a civilização. Escrita é a representação da linguagem falada por meio de signos ou sinais gráficos, né? Ao pensar, o homem elabora conceitos que materializa em palavras expressa pela fala. E a invenção da escrita realizou-se de várias maneiras em momentos distintos e em diversos lugares do mundo, e correspondeu sempre à necessidade da civilização urbana, ou seja, surgiu para atender uma necessidade comercial dos povos. Segundo estudiosos, a escrita alfabética surgiu possivelmente na Síria em torno do ano 1500 a.C. Essa é uma matéria, um artigo, né, do Ricardo Santos, que é professor de História. Muito bom, Ricardo. E vamos lá, gente, um intervalo rapidinho para tomar uma aguinha e eu já volto com mais conteúdo aqui no Manhã IPP para você. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. Olha que bênção! O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E dentre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano, e tem muito mais cursos aonde? Lá no site ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros. Você pode se matricular por esse site mesmo. Então fica aí, não fica perdendo tempo sem estudar. O ano mal começou, já escolhe o curso que você quer. Tem muitos lá. ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros, tá bom? Tá, dica aí para você estudar aí da sua casa mesmo, do seu trabalho, onde você tiver aquele tempinho, é só entrar online e fazer um curso. Dica preciosa para você. Muito bom, né? E vamos lá que tem passatempo também aqui no Manhã IPP. Vamos ver o que nós separamos de dica de passatempo para você. No bairro do Higienópolis surgiram muitas novidades. Uma delas é a simpática, a Gentil Carioca, que ganha sua primeira unidade fora do Rio de Janeiro, celebrando os 18 anos de atuação. Trata-se de um espaço de 90 metros quadrados focado em pensar, produzir, experimentar, celebrar e comercializar arte. Os sócios são os artistas Márcio Bosner, Ernesto Neto e Laura Lima. E atualmente a galeria representa 17 nomes com
com propostas bastante diferentes. E um deles é o Maxwell Alexandre e a sua obra Empoderada. O outro é o coletivo Opá Vivará, com suas novas formas de ocupação do espaço urbano. E para visitar o local é preciso agendar pelo e-mail sampa@agentilcarioca.com.br. A galeria funciona de terça a sexta, das 10 às 19 horas e aos sábados, das 10 às 18 horas. As imagens são da fonte do site agentilcarioca.com.br/projects. Então, essas imagens também a gente pegou lá do site artebrasileiros.com.br. Muito bom! E fica aí, né? Muita dica de passatempo para você. Muito bom, gente. E olha só, todo esse conteúdo tá lá no IPP-TV, que é o canal da IPP-TV para você. Não conhece ainda? Assiste esse vídeo comigo do IPP Play. É um canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que está armazenado todo o nosso conteúdo produzido aqui. São mais de 30 programas. Assiste esse vídeo comigo para você conhecer um pouco mais o IPP Play. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Olha aí, tudo no mesmo local. E tem muita novidade aqui no Manhã IPP. Outra é que em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Olha que maravilha, que bênção, gente. Essa metodologia, ela trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Olha que coisa linda! E os princípios, os principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, integral e com horários flexíveis. E eu quero te convidar agora para conhecer um pouquinho mais do Centro Renovo de Educação assistindo esse vídeo comigo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Olha aí que coisa linda. Faz uma visitinha lá no Butantã ou em Santo Amaro, né, para conhecer o Centro Renovo de Educação, muito bom. Ou acesse o site centrorenovo.com.br. Uma bênção, né? Qualquer informação, qualquer dúvida, quaisquer informações que você quiser, acessa lá, centrorenovo.com.br. E vamos lá para os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje?
Parabéns pro Cauã Costa Vieira e pro Newton Barbosa de Aguiar. Hoje, dia 20 de janeiro, estão comemorando mais um ano de vida. Que Deus abençoe muito, que seja um dia de alegria, de comemoração. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará, né, na sua vida. E que seja um ano muito abençoado por Deus. Para você que eu falei o nome e para quem eu não falei o nome, tá comemorando também mais um aniversário aí. Feliz aniversário, tá bom? E, gente, amanhã eu tô de volta aqui ao vivo às 10 horas. Fique agora com notícias do bem, só notícia boa, para você ficar por dentro de tudo que acontece, né, do Brasil, do mundo e também da sua igreja missionária. Fique aí agora com Roberto Quirino e Tainá Félix, com muita notícia boa para você. Fiquem com Deus e até amanhã.